I love this city. I don't want to destroy it. Donald Trump wants to destroy not only the city, but the country, and eventually he could destroy the world. But we vowed we would not allow terrorists. I owe this city a lot. And that's why it's so weird that Donald Trump is just across the street. Because he doesn't belong in my city. Existem momentos em que a política deixa de ser apenas um jogo de estratégias e se transforma num espelho de tudo aquilo que a sociedade tentou ignorar por tempo demais. Foi exatamente isso que aconteceu quando Robert De Niro, um dos rostos mais icônicos da história do cinema americano, decidiu usar sua voz não para interpretar um personagem, mas para expor o que muitos sentiam e poucos tinham coragem de dizer em público. Ao vivo, diante das câmeras, sem rodeios, ele chamou Donald Trump de idiota, mentiroso, uma ameaça nacional. E não disse isso para arrancar aplausos ou manchetes. Disse porque acreditava que alguém precisava finalmente rasgar o véu da hipocrisia. E assim, começou não apenas uma crítica, mas uma verdadeira demolição da figura que Donald Trump tentou construir ao longo de décadas. A força de suas palavras não estava no tom agressivo, mas na clareza desconcertante com que ele desmascarava o mito. Cada frase revelava um personagem vulnerável, fragilizado, escondido atrás de jargões e superlativos vazios. Não era mais uma questão de oposição partidária. Era uma intervenção artística que atingia o núcleo de uma figura pública que durante anos se blindou com arrogância, improviso e espetáculo. Mas a verdade é que essa imagem não se construiu apenas com discursos. Ela foi erguida sobre vidro e concreto, sobre prédios que tentavam gritar poder enquanto escondiam ruínas financeiras. A chamada era de grandeza, mas a realidade era feita de dívidas, falências e truques. O império de Donald Trump, que ele vendia ao mundo como prova de sua genialidade empresarial, era na verdade uma colcha de retalhos mal costurada de apostas fracassadas. Os cassinos fechavam suas portas e deixavam para trás rombos milionários. Os hotéis mudavam de dono em ciclos sucessivos de falência. As letras douradas nas fachadas eram mais pesadas que os próprios balanços financeiros. Ao todo, mais de meia dúzia de falências corporativas atingiram bancos, fornecedores e funcionários. A fórmula era sempre a mesma: inflar a imagem, fazer dívidas impagáveis, abandonar o projeto e reaparecer como sobrevivente. E quanto mais caía, mais alto ele dizia ter subido. Essa era sua arte, transformar derrota em narrativa, erro em marketing. E justamente por ter lapidado esse truque durante tantos anos nos negócios, Trump conseguiu aplicá-lo também na política. Construiu uma persona de outsider indestrutível, alguém que supostamente enfrentava o sistema, mas que dependia dele a cada passo. A tática se sofisticou. Investigações viraram perseguições. Críticas foram tratadas como tentativas de silenciamento. E diante de uma plateia que confundia barulho com coragem, ele se fortaleceu. As campanhas deixaram de ser propostas e se tornaram performances. Palcos se transformaram em tribunais improvisados, onde microfones eram usados não para informar, mas para acusar, distorcer, atacar. Inimigos imaginários eram criados a cada discurso. Quem discordava era traidor. Quem duvidava era inimigo da pátria. Mas o espetáculo cobrou seu preço. Cada crise exigia um novo bode expiatório. Cada escorregão precisava de um novo culpado. E nessa dinâmica de devorar aliados, Trump revelou a fragilidade de um modelo que só sobrevive se estiver sempre em guerra. Uma guerra contra algo, contra alguém, mesmo que esse alguém estivesse do seu lado minutos antes. Era um ciclo vicioso, caos, ataque, reaparição como vítima. Mas o que funcionava em comícios começou a colidir com a realidade do comércio internacional, da diplomacia, das alianças que exigem maturidade, não bravatas.
E foi nesse ponto que as consequências começaram a transbordar as fronteiras dos Estados Unidos. O uso de tarifas como arma política transformou o Brasil em um alvo preferencial. O anúncio de uma alíquota de 50% sobre produtos brasileiros foi vendido em Washington como demonstração de força, mas em Brasília o impacto foi outro. Analistas apontaram que as medidas atingiam justamente setores ligados aos aliados de Jair Bolsonaro, como os exportadores de carne e café. Ou seja, na prática, Trump minava os próprios parceiros ideológicos da região, oferecendo de bandeja a Lula um discurso de resistência e soberania. Foi como se o inimigo tivesse entregado a munição nas mãos do adversário. Lula usou as tarifas como prova de que a lógica americana era movida por impulsos autoritários, não por razões econômicas. A imprensa internacional não perdoou. A Financial Times chamou Trump de imperador do Brasil, ironizando o abismo entre discurso e resultado. A Washington Post declarou que o bullying contra o Brasil havia se voltado contra os Estados Unidos. A tentativa de humilhar acabou fortalecendo quem antes estava acuado. O jogo virou, e o cenário que deveria servir de alerta se transformou em oportunidade para outros líderes se apresentarem como alternativas ao descontrole americano. O problema não era apenas tarifário ou comercial, era moral, institucional, civilizatório. As ações do então presidente norte-americano não ameaçavam apenas acordos, mas valores fundamentais. O ataque à imprensa, à ciência, às minorias, aos sistemas multilaterais, criou um ambiente de tensão que não se limitava mais ao território americano. Era um reflexo de algo maior. Grupos de direitos humanos, ONGs internacionais, líderes acadêmicos e até mesmo chefes de Estado passaram a tratar Trump não como um parceiro difícil, mas como um fator de risco para a estabilidade mundial. O populismo inflamado, que antes servia para atrair manchetes e votos, começava a ser visto como ameaça à ordem liberal que sustentava o pós-guerra. Era como se o mundo inteiro estivesse assistindo à implosão de um símbolo e, ao mesmo tempo, um país do Sul, até então tratado com desdém, mostrava outro caminho. Enquanto Trump se afundava em discursos de conspiração, o Brasil enfrentava seus próprios demônios. O julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe virou manchete no mundo inteiro. A revista The Economist destacou a reação firme do judiciário brasileiro como exemplo raro de resistência democrática. E o contraste ficou evidente. Nos Estados Unidos, a figura de Trump continuava a dominar o debate, ameaçando retorno, desafiando investigações e lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral. No Brasil, a justiça apertava o cerco contra o ex-presidente, mostrando que a impunidade não era mais uma certeza. A inversão de papéis deixou os analistas internacionais atônitos. O país que por décadas se orgulhava de ser o farol da democracia, agora precisava olhar para o Sul em busca de lições sobre responsabilidade e reconstrução. E nesse novo mapa político-moral, o prestígio da América começava a ruir. A influência de Washington já não era mais incontestável. O mundo assistia ao enfraquecimento de uma potência que trocou a solidez das instituições pela volatilidade do ego. E se você chegou até aqui e sente que finalmente alguém está dizendo o que você sempre pensou, mas nunca viu na TV, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Aqui a gente não repete discurso de político, nem traduz manchete com meia-verdade. Aqui a gente expõe o que está escondido. Aqui você entende por que tudo isso importa. E por que o seu senso de justiça ainda vale a pena. A verdade pode estar machucada, mas ainda tem quem lute por ela. E você faz parte disso. Então já deixa o like, comenta o que você está achando e fica com a gente. Porque o que vem nos próximos blocos vai te mostrar que a política do espetáculo tem prazo de validade e ele está vencendo. Enquanto o mundo começava a questionar a estabilidade institucional dos Estados Unidos, os próprios alicerces internos davam sinais de desgaste.
Um dos sintomas mais visíveis dessa crise foi o impacto direto nas Forças Armadas, tradicionalmente vistas como um dos pilares mais sólidos e respeitados da estrutura norte-americana. O desconforto começou a se tornar público quando, durante um encontro com centenas de oficiais na base de Quantico, o então secretário de guerra, Pete Hegseth, fez declarações que chocaram não apenas os militares presentes, mas também a opinião pública. Hegseth criticou abertamente a aparência de generais e almirantes, insinuando que suas posturas não condiziam com os novos padrões exigidos. O que deveria ser uma reunião estratégica transformou-se em uma exibição de humilhação institucional. Rapidamente, essas falas foram associadas ao estilo de liderança de Donald Trump, conhecido por sua busca constante por submissão total e encenações públicas de força. O governador da Califórnia, Kevin New, publicou uma montagem nas redes sociais em que Trump aparecia comendo sanduíches, acompanhada da frase sarcástica: "Eu acho que o comandante em chefe deveria se retirar." A publicação viralizou. E não era apenas um meme, era o reflexo de um ambiente em que a autoridade presidencial começava a ruir, até mesmo onde, historicamente, era mais protegida. A proposta de renomear o Departamento de Defesa para Ministério da Guerra e o repentino banimento do uso de barbas nos quartéis alimentaram ainda mais a percepção de que o governo estava mais preocupado com a estética autoritária do que com a eficácia administrativa. As decisões, em vez de transmitirem disciplina, pareciam encenações coreografadas para reforçar uma imagem de controle que já não se sustentava. Cada gesto soava mais como um teatro forçado do que como uma política sólida. E no vácuo dessa credibilidade em erosão, outro traço profundo do estilo Trump começou a se tornar ainda mais evidente: a obsessão por lealdade absoluta. Dentro do governo, ministros, conselheiros e até membros da própria família eram promovidos e descartados com a mesma facilidade. Não havia um critério técnico. O único requisito era a submissão. Quem hesitava em defender Trump nos momentos de crise era substituído por alguém disposto a repetir suas palavras sem questionar. A fidelidade virou moeda corrente. Mas como tudo que orbitava o presidente, essa moeda era constantemente desvalorizada por ele mesmo. Promessas de confiança eram quebradas ao vivo. Alianças eram desfeitas com posts, declarações ou olhares. E esse padrão não era sinal de força, mas de insegurança. A base que deveria sustentar um governo se transformava numa sequência de degraus instáveis, onde ninguém sabia qual seria o próximo a cair. Fora da Casa Branca, o mesmo padrão se repetia nos comícios. Bandeiras abraçadas, bonés vendidos, slogans gritados em coro. Mas tudo isso se assemelhava mais a uma encenação de adoração do que a um verdadeiro ato político. O público era tratado como plateia, não como eleitores. O culto à imagem substituía o debate sobre políticas públicas. A governança se reduzia a uma turnê de autoengrandecimento. E quanto mais dependia do aplauso, mais evidente se tornava a fragilidade por trás das poses. Era como se, a cada gesto público, houvesse uma tentativa desesperada de manter viva a ilusão de grandeza. E a verdade é que essa ilusão precisava de cenários, de palcos, de imagens calculadas. Foi assim que surgiu um novo nível de obsessão, o controle total da aparência. A política sob Trump passou a ser dominada por ensaios fotográficos, poses estudadas diante de bandeiras, aparições montadas em lugares improvisados, tudo com o objetivo de parecer solene, mesmo quando o conteúdo era vazio. Muitos desses momentos se tornaram virais, justamente por sua artificialidade. Viraram memes, paródias, alvos de escárnio público. O que era planejado como prova de liderança se convertia em piada instantânea. O carisma virou compulsão por atenção. A narrativa de grandeza deu lugar a cenas forçadas de vaidade. A cada nova encenação, ficava mais claro que o legado que Trump tanto queria construir estava desmoronando diante dos olhos do mundo. Não restava um projeto, uma reforma estruturante,
uma política de impacto duradouro. Restavam apenas imagens, e nem essas resistiam ao teste do tempo. O espelho que foi criado para refletir a autoridade começou a trincar, a rachar, a revelar por trás da maquiagem uma fragilidade angustiante. E foi desse espelho quebrado que emergiu a verdade. O que havia sido anunciado como liderança forte, o que havia sido promovido como estilo corajoso, tudo se reduzia a uma caricatura, prestes a ser selada no juízo final de uma comédia trágica. E a história, como sempre faz com aqueles que ignoram os sinais, começou a registrar esse fim não com monumentos, mas com sátiras. O homem que queria ser lembrado como estadista global ficou gravado na memória coletiva como símbolo de exagero, improviso e instabilidade. Seus slogans perderam o sentido, seus discursos viraram repetição. Seu nome passou a ser associado, não à força, mas à ruptura, não à coragem, mas à desorganização. O respeito internacional que buscava se transformou em crise diplomática e em comparações humilhantes com países que antes eram tratados como secundários. Até mesmo o Brasil, historicamente influenciado pelas diretrizes americanas, começou a ser visto como exemplo de enfrentamento democrático, enquanto os Estados Unidos mergulhavam em teorias conspiratórias e ataques às próprias instituições. Trump conquistou exatamente a onipresença que sempre desejou, mas sob a forma da zombaria. Sua marca sobreviveu, mas como sinônimo de instabilidade. Seu nome aparece, mas não nos livros solenes da história. Ele aparece em roteiros de comédia, em editoriais críticos, em lembranças de um período que a maioria prefere esquecer. E é justamente nesse momento que a América se vê diante de uma encruzilhada. O futuro se divide em 3 caminhos: repetir o ciclo de espetáculo e desordem, tentar neutralizar o legado tóxico do trumpismo, ou aprender com a revelação das fraquezas e reconstruir instituições com base em responsabilidade e verdade. A trilha deixada por Trump é um alerta. A política que se entrega ao show, ao barulho, ao culto à imagem, sempre acaba em farsa. E essa farsa já começou a ser julgada pela história. O mito virou piada, e a piada se transformou em advertência. Para que essa advertência não seja em vão, é preciso lembrar, revisar, entender cada passo que levou ao colapso. E mais do que isso, é preciso não esquecer o que houve com aqueles que ousaram dizer basta. É por isso que, se você chegou até aqui, eu te convido a compartilhar esse vídeo. Não por vaidade, mas porque tem gente que precisa entender o que está acontecendo e não sabe por onde começar. Cada compartilhamento pode ser um despertar. Cada comentário pode ser um grito de quem também se sentiu enganado por esse teatro. E se você se identificou com o que mostramos aqui, deixe a sua marca nos comentários. Escreve: "Eu vivi para ver o mito se desmontar diante das câmeras." Copia essa frase e cola aqui embaixo. Sua voz pode ser o que outra pessoa precisa para perceber que não está sozinha. Aqui é o lugar onde você é ouvido, onde a verdade não é moldada para agradar, mas exposta para libertar. Fica com a gente, porque o próximo bloco vai mostrar o que ninguém mais quer mostrar. E é aí que tudo começa a fazer sentido. À medida que o tempo passou e os holofotes da euforia inicial começaram a se apagar, o que restou da era Trump não foi um legado de realizações, mas uma pilha de ruínas institucionais. Um país dividido, partidos em frangalhos, aliados desconfiados uns dos outros, cidadãos anestesiados por uma avalanche constante de escândalos, manchetes e contradições. A América que Donald Trump prometeu resgatar se viu, paradoxalmente, ainda mais perdida. A retórica do grande retorno foi sendo sufocada por investigações, por julgamentos, por deserções que se acumulavam nos bastidores. Ministros que outrora subiam no palco ao lado do presidente passaram a evitar os convites. Congressistas que antes batiam palmas para seus discursos inflamados, agora evitavam mencionar seu nome em campanhas locais.
O silêncio para muitos virou autoproteção. Mas esse silêncio revelava o desgaste, o esgotamento emocional, a vergonha disfarçada de distância. Os Estados Unidos já não eram mais um país que liderava pelo exemplo. Agora, buscavam explicações para justificar como haviam permitido que o caos fosse institucionalizado como método de governo. Nas ruas, o reflexo era ainda mais duro. O tecido social, já tensionado por desigualdades históricas, ficou esgarçado. Comunidades se enfrentaram por questões que antes passavam despercebidas. Máscaras, vacinas, livros escolares, programas de diversidade, datas comemorativas, tudo virou campo de batalha. O trumpismo, mesmo fora da cadeira presidencial, continuava a operar como uma usina de conflito. Ele não precisava mais estar no poder para ditar o ritmo do caos. Bastava uma declaração, uma postagem, um comício improvisado, e lá estavam as manchetes, as respostas infladas, os embates televisivos, os vídeos viralizados. Cada intervenção era como um fósforo lançado em um campo seco, e o país ardia. As redes sociais, antes celebradas como espaços de expressão democrática, tornaram-se trincheiras. A verdade virou uma moeda instável, trocada de acordo com a bolha em que se vivia. E isso não foi um acidente. Foi projeto, foi método, foi estratégia para deslegitimar qualquer voz crítica, para corroer a confiança nas instituições, para tornar impossível qualquer consenso. Afinal, um país dividido ao extremo é um terreno fértil para que qualquer figura autoritária possa surgir novamente como salvador, mesmo que seja aquele que causou o colapso em primeiro lugar. Mas há um ponto de virada. Há sempre um ponto onde a máscara cai, onde o mito é confrontado com a realidade de forma tão contundente que nem mesmo os mais fervorosos conseguem sustentar a farsa sem hesitação. Esse ponto começou a se formar com os episódios que expuseram a obsessão de Trump com sua própria imagem. A construção de um salão de festas secreto na Casa Branca, que implicava a destruição de uma ala histórica do prédio presidencial, revelou o nível de desconexão entre o desejo pessoal e o respeito institucional. O que poderia ter sido apenas um capricho arquitetônico, ganhou contornos. A escolha de demolir o que já fazia parte da memória nacional para dar lugar a algo que atendesse apenas ao próprio ego do presidente refletia, em escala reduzida, o que já vinha acontecendo com o país como um todo. A substituição do coletivo pelo individual, do histórico pelo efêmero, da solidez pelo espetáculo, e isso não passou despercebido. Foi um sinal de alerta para aqueles que ainda resistiam à ideia de que o trumpismo era uma ameaça estrutural à democracia americana. Ao mesmo tempo, figuras do entretenimento e da cultura passaram a desempenhar um papel cada vez mais incisivo na crítica ao presidente. Robert De Niro foi só o mais corajoso em uma longa fila de artistas, escritores, jornalistas, cineastas e músicos que, aos poucos, deixaram de lado o medo de perder contratos ou audiências para defender algo mais precioso, a verdade. E, ao fazê-lo, deram voz a milhões de pessoas que se sentiam sufocadas pela narrativa dominante. Era como se, ao ouvir De Niro chamando Trump de desastre nacional, muitos tivessem, pela primeira vez, sentido que alguém, finalmente, estava dizendo o que precisava ser dito. Sem rodeios, sem filtros, sem medo. E esse gesto teve um impacto real, porque mostrou que ficar calado não era a única opção, que havia outros dispostos a pagar o preço de enfrentar a máquina do populismo e que, mesmo diante de ameaças, cancelamentos e perseguições virtuais, ainda era possível resistir. A partir disso, o jogo começou a virar, não apenas politicamente, mas emocionalmente. Uma parte significativa da população, antes paralisada pelo barulho, começou a buscar sentido por trás do caos. Começou a comparar promessas com realidades, a confrontar frases de efeito com resultados, a perceber que um país não se constrói com slogans gritados, mas com políticas públicas, com respeito às leis, com diálogo, com empatia. As eleições seguintes trouxeram à tona,
esse cansaço, esse desejo de voltar a respirar sem medo de ser atacado por ter uma opinião diferente. E ainda que o trumpismo continue presente em diversas esferas, ele já não possui o mesmo controle emocional que um dia teve. A força do mito se desgasta quando é exposta continuamente à luz da verdade. E é exatamente isso que tem acontecido. A cada investigação, a cada depoimento, a cada reportagem aprofundada, as engrenagens da mentira se enfraquecem. O que parecia indestrutível começa a se desmanchar no ar. E é nesse ponto que surge a grande lição de tudo isso. A democracia não se desfaz de um dia para o outro, mas também não se reconstrói da noite para o dia. É um processo, lento, muitas vezes, mas necessário. E esse processo passa por lembrar, por não esquecer, por contar e recontar com detalhes tudo o que foi feito, dito, escondido, destruído. Por isso, esse vídeo não é apenas um roteiro, é uma memória viva, é um registro, é uma forma de garantir que o que vimos acontecer diante dos nossos olhos não seja apagado, minimizado ou reescrito, porque a história já está sendo disputada. Há aqueles que tentam transformar a tragédia em heroísmo, que querem reembalar os erros como atos de coragem, que desejam novamente seduzir os desavisados com discursos inflamados e promessas impossíveis. E é por isso que a verdade precisa ser dita, repetida, compartilhada. Se você chegou até aqui, é porque sente, de algum modo, que essa história também te atravessa. Talvez você não esteja nos Estados Unidos. Talvez nunca tenha votado lá. Mas isso não importa. O que importa é que você entende que o que acontece num país com o poder de influenciar o mundo inteiro repercute na sua vida, na sua casa, nas decisões políticas do seu próprio país. E é por isso que esse canal existe, para conectar os pontos, para mostrar que nenhuma decisão está isolada, para te oferecer um espaço onde você possa pensar com liberdade, mas também com profundidade. Aqui você não vai encontrar manchetes rasas nem análises apressadas. Aqui você vai encontrar a coragem de mergulhar onde muitos só passam por cima. E se você valoriza isso, então agora é a hora de fazer parte. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino, mas, mais importante ainda, escreve aqui nos comentários como você enxerga o legado de Donald Trump. Usa sua voz. Porque quando você fala, você não só participa, você também liberta outros do silêncio. A era das farsas políticas ainda não terminou, mas a resistência já começou. E ela começa assim, com verdades simples ditas em voz alta, com lembranças que se recusam a ser enterradas, com nomes que não serão esquecidos, não por idolatria, mas por responsabilidade. Que esse vídeo sirva de aviso, que o próximo ciclo seja diferente, que o próximo líder entenda que poder sem empatia é apenas ruído. E que o povo americano finalmente aprenda a reconhecer a diferença entre autoridade e autoritarismo. Porque da próxima vez que alguém gritar, "Calha a boca, velho", em rede nacional, talvez o silêncio que venha em resposta não seja de vergonha, mas de fim, de encerramento, de página virada. E que essa virada, enfim, nos leve a um novo começo.